Olá pessoal, sou eu mais uma vez, Fernando Ferrari, para vocês aqui do blog Qualidade e Produtividade. Tá? Hoje nós vamos falar aqui sobre o estudo de instrumento do tipo 1, tá? Que é um estudo de uma análise de sistema de medição aí, né? Faz parte da etapa de Measure do Seis Sigma, tá? E estudos de instrumento do tipo 1 são utilizados quando você tem intenção de estudar a capabilidade do seu instrumento, tá? Saber se o seu instrumento é capaz de atender uma determinada aplicação aí específica e quanta variação o seu instrumento injeta, né, no sistema que está sendo estudado. Como a gente sabe, aí, os sistemas de medição são uma das fontes de variação, né, em todo o processo, né, e entender quanta variação é originada pelo sistema de medição é muito importante, tá? Sistemas de medição têm limite, né, de percentual que eles podem injetar de variação aí nos estudos, né, no processo, tá? Aqui no blog eu tenho um artigo completo aqui sobre um estudo de caso, tá? E um estudo de instrumento tipo 1. Tem também aqui os dados que a gente vai usar hoje, tá? Então tá tudo aqui para você copiar, caso você queira replicar aí os passos que a gente vai mostrar aqui, né? E o estudo de caso que tem aqui no blog, né, é a respeito de uma empresa que produz aí um determinado produto, né? Esse produto é aplicado um revestimento protetivo, né? Como se fosse uma pintura ou uma camada de proteção aí. E a intenção de utilizar um instrumento de medição ultrassônico aí para fazer a medição da espessura, né, dessa camada de revestimento protetivo que é aplicado nos produtos aí dessa empresa, tá? E aqui tem algumas informações importantes, ó. Uma delas, por exemplo, é a especificação, né, da faixa de tolerância, né, desse revestimento aí. Então, tem uma faixa aí de 0,0007 polegadas aí, tá bem fino aí. E um dado importante, né, para estudos de instrumento do tipo 1 é que você precisa possuir, né, o que a gente chama de corpo de prova, né, ou peça de referência, né, com a medida conhecida, né, ela tem que ser uma medida conhecida de antemão, tá? Então, como a gente está interessado em saber quanto o instrumento que eu estou utilizando está injetando de variação, né, no processo, eu preciso isolar o efeito de outras pessoas medindo, a variação da peça, preciso eliminar a variação. Então, eu vou utilizar sempre a mesma peça, né? Vai ser sempre a mesma pessoa medindo, sempre o mesmo instrumento, tá? E a peça que vai ser medida precisa ter a sua medida conhecida, né? Um instrumento igual ou melhor aí que você mais confiável, né? Que o instrumento que você está estudando e você precisa saber, é como se fosse um bloco padrão aí, né? Uma peça aí com a medida conhecida. Nesse caso aqui, a espessura, né? Que a peça tem é uma referência e ela possui 0,025 milésimos de polegada, tá? Então, o que é feito nesse estudo? Ele pega essa peça aí e repete várias medições na mesma peça, ó. Faz, aqui no caso, acho que ele fez, se não me engano, são 50 leituras aqui na mesma peça. E toda essa variação que tem nessas leituras, né, vai ser estudada agora. Vou mostrar para vocês como é que faz aqui no Minitab, tá? Então, esse é o estudo de caso aí. Vou chavear aqui agora para o Minitab. Estou aqui com o gráfico que vai ser gerado já, ó. Nós vamos gerar esse gráfico aqui, tá? Então vamos lá, ó. Tem aqui no Minitab a coluna C1, né? Com as leituras da espessura do revestimento. Tem aqui cada uma delas, deixa eu confirmar aqui se são. É isso mesmo, são 50 leituras. E vamos fazer agora aqui, então vamos lá. Stat, Basic Statistics, perdão, Quality Tools, tá? Esse é o menu correto, cliquei errado lá. Você vai vir aqui, ó, Gauge Study, estudos de instrumentos, né? Instrumentação ou estudos de medição. E aí você escolhe aqui, ó, Type 1 Gauge Study, ou seja, estudo de instrumento do tipo 1. Tá? Vou abrir aqui a janela. A primeira informação que o Minitab vai pedir para você é onde estão os dados das medições. Tá? Então está na coluna C1, tá? Você escolhe a coluna C1, joga aqui dentro da espessura.
A segunda informação que o Minitab pede é qual é a referência, né? Quanto tem, qual é a medida da peça de referência. Então estou colocando aqui 0,025, como está lá no blog. Vocês podem confirmar lá depois. E aqui uma outra informação que ele pede é qual o tamanho do campo de tolerância, né? Então se eu pegar lá o limite superior de especificação, né, e subtrair o limite inferior de especificação, eu tenho a amplitude, né? Qual é a faixa de aceitação? Essa faixa de aceitação tem 7 décimos de milésimo de polegada aqui, ó, 0,0007 polegadas, tá? Aqui, ó, em opções, você pode configurar o estudo também, tá? O Minitab vem com as informações padrões aí que são mais utilizadas, né, no mercado, mas você pode alterar isso também de acordo com a sua necessidade, né? A primeira coisa que ele pede aqui, ó, no menu de opções é qual é o percentual da tolerância para calcular a capabilidade do instrumento, né? O gauge capability, né? Ou a capabilidade do instrumento, CG aqui, né? Então ele fala assim, bom, se eu vou calcular o quão capaz esse instrumento de medição ele é, então eu preciso saber um percentual que ele pode consumir, né, do seu campo de tolerância. E aqui eu estou falando assim, ó, o meu instrumento de medição ele pode consumir até 20% do meu campo de tolerância. Tá? Outra informação importante aqui, ó, ele pergunta aqui qual é a variação do estudo, né? Study variation, em números de desvios padrão. A number of standard deviations aqui, ó. Ou seja, qual o número de desvios padrão da minha curva normal vai representar a minha variação de estudo, né? Então, quando eu falo 6 aqui, é o equivalente a dizer assim, bom, 99,73% aí da minha variação vai representar a variação do estudo, tá? Resolução, esse campo de resolução é caso você queira informar para ele qual é a resolução do seu instrumento. Desculpa, então, nesse caso aqui, vamos deixar em branco, tá? Não estamos interessados em estudar a resolução do instrumento aqui. E essa caixa aqui, ó, de anotação, ele pergunta, você quer que não seja efetuado o teste de bias, tá? Nós vamos ver o que é bias daqui a pouco. Bias é o desvio médio, né? É quanto de desvio tem, em média, as leituras que você faz com esse instrumento, tá? Vamos dar um OK aqui, deixar assim por enquanto. Confirmar um OK aqui. E tá aí, ó, ele mostrou aqui pra gente o gráfico aqui com o estudo, né? Que foi feito dessas leituras aí nesse instrumento, tá? Então, esse gráfico aqui nada mais é do que uma série temporal aqui, né? Um run chart que a gente chama, das leituras que foram feitas com esse instrumento. Ó. Então, cada bolinha azul dessa representa uma leitura que foi feita, tá? Até 50 aqui, você vai ter aqui ao longo do gráfico aqui. Aqui é a escala, né? As medições, quanto tem cada medida. Se você parar o mouse em cima da bolinha azul aqui também, ó, ele fala quanto tem cada medida, tá? Essa linha verde aqui no centro, ó, tá? Não é a média, tá? Nesse caso aqui é o valor da peça de referência, ó. Então ele tem 0,025, ó. Tá marcando aqui. Esse aqui é o valor da minha peça de referência, ou seja, eu estou comparando as leituras que o meu instrumento faz com a minha peça de referência, tá? E o que o Minitab fez, quando a gente informou aqueles 20% lá, ele pegou esse valor de referência, tá? E acrescentou 10% da tolerância e jogou uma linha aqui para cima e subtraiu 10% da tolerância também e colocou aqui para baixo. Ou seja, essa é a faixa que o meu instrumento, que eu aceito que o meu instrumento tenha variação, tá? Você vê que tem alguns pontos fora aqui já, ó, já é um indicativo que isso aí não vai dar muito certo utilizar esse instrumento aí, tá um negócio meio esquisito aqui. Tá, e aí aqui embaixo ele tem as estatísticas do estudo, tá? Então vamos lá, vamos passar uma por uma aqui. Estatísticas básicas, ó. O valor da minha peça de referência, 0,025. O valor da média, ó. Isso aqui é a média de todas as leituras que foram feitas aqui. Você vê que está bem menor que a referência, né? 0, bem menor não, está um pouco abaixo aqui, né? A média então está 0,024985, está um pouquinho a menos. Qual é o desvio padrão que eu tenho aqui nas minhas leituras, ó? Então encontrou o valor aqui de 0,0000438, tá? E aqui embaixo, ó, eu tenho a multiplicação do desvio padrão por 6. Eu informei lá naquela caixinha de diálogo de opções lá também, que 6 desvios padrão representavam a variação do meu estudo, ó. Então,
Eu peguei aqui o desvio padrão, multipliquei por 6 e deu esse valor aqui, ó, tá? E aqui embaixo o valor da tolerância que eu já informei, eu já sabia de antemão, tá? O bias aqui, ó, nessa coluna de bias, né, ou desvio, é quanto, em média, as leituras que eu faço com esse instrumento são desviadas do valor real, tá? Então, geralmente, ó, ele está falando aqui que as medidas que eu faço são, em média, né, desviadas para menos aqui, ó, de 0,000015 polegadas, tá? Eu vou adicionar aqui, para a gente enxergar isso aqui, vou adicionar uma linha de referência aqui no valor da média aqui do estudo, 0,024985. Ok, vamos lá. Essa linha aqui, ó, que eu acabei de adicionar, vocês estão vendo essa diferença aqui que tem entre a peça de referência e o valor médio das minhas leituras? Isso aqui é o que ele chama de desvio, né? Ou viés, ou bias em inglês, né? Essa diferença aqui é como se representasse o valor que as minhas leituras vão ter, né? Qual é a diferença que as minhas leituras vão ter com relação ao valor real que ela está medindo, né? Então, em média, um valor a menos aí de 0,000015 polegadas, tá? Esses três campos aqui, o valor de T, né, da estatística T, da distribuição T de student, né, o p-valor, né, e essa informação aqui que é o teste para que o bias seja igual a zero, nada mais é do que são as estatísticas do teste de hipótese, né, para você tirar a conclusão aqui se existe, né, bias no sistema ou não, tá? Então, no caso aqui, ele está falando que o valor da estatística T, né, é 2,38, né? O valor de referência é 1,96, está bem maior, ó. O p-valor 0,021, né? 0,021 é menor do que o valor alfa de 0,05, né? Portanto, eu rejeito a hipótese nula que o meu bias é igual a zero e aceito a hipótese alternativa de que o bias é diferente de zero. Diferente quanto? Ó, diferente para menos 0,00015 aí, tá? Então, tem aqui o teste de hipótese confirmando que tem um viés aí no sistema, nas leituras, né? Aqui o estudo de capabilidade do instrumento, ó, é como se fosse um CPK do instrumento, tá? Então é o CG aqui, ó, capability, né, o gauge capability, na verdade, né, a capabilidade do instrumento, ó, deu 0,53, nós vamos ver como calcula isso aqui daqui a pouquinho. E o CGK, né, deu menor, 0,42. Por que o CGK está menor? Porque o CGK leva em conta aqui, ó, esse valor aqui de desvio médio que as leituras têm, tá? Então ele cai para menos ainda aqui. E aqui o valor da repetibilidade do meu instrumento, ó, a variação que ele injeta aí, né, quando ele consome do campo de tolerância é 37,50%, né, desses 20% aqui, ó, né, que eu especifiquei do meu campo de tolerância. Quanto que essa variação ocupa desses 20% aqui, ó, 37,50%. Se eu considerar o efeito do desvio, né, das leituras, ó, ainda mais, quase metade, ó, 47,52%. Ou seja, está bem ruim, né? Um valor de referência que é 1,33, né? Em alguns casos já se usa 1,66 aqui, né? Então é o valor que está bem abaixo, está na metade aqui, ainda um terço do que tem que estar, né? Então está bem ruim, precisa melhorar esse, ou trocar o instrumento ou fazer os ajustes necessários aí, né? Então vamos lá, eu vou aqui agora mostrar para vocês no Excel como é que a gente faz essas contas aqui, né? Bom, eu tenho aqui no Excel as espessuras, estão iguais, estão lá no Minitab, tá? Tem aqui já a tolerância, tá? O valor da peça de referência, que é o revestimento lá, que possui 0,025, né, polegadas. O percentual permitido, né? Quantos por cento dessa tolerância aqui eu posso consumir com o meu instrumento? Posso consumir 20% dessa tolerância aí. Aqui a média, tá? Ó, vou apertar F2 aqui para vocês checarem. Estou tirando a média aqui dos valores, tá? Então a média aqui, ó, de A2 até A51, ok? Desvio padrão, a mesma coisa, tá? Estou tirando aqui o desvio padrão das espessuras, ó, tá? E estou calculando aqui também
o valor de 6 vezes o desvio padrão, tá? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês também. 6 vezes o desvio padrão, estou multiplicando o desvio padrão por 6 aqui. Então, o valor que dá aqui é esse aqui, tá? Vou copiar lá a tela do Minitab para cá, para que vocês possam dar uma... comparar aqui os valores junto comigo. Vamos lá. Muito bem, então dá uma encurtada aqui. Vou apagar aqui, vamos calcular tudo junto aqui. Então eu já calculei as estatísticas, essa parte aqui das estatísticas, ó, já estão calculadas aqui. Não vou me alongar muito nessa etapa aqui, a gente já viu em outras videoaulas aí como é que calcula, né? Primeira coisa que a gente vai calcular junto aqui é o bias, tá? O bias nada mais é do que a minha média menos a minha peça de referência, tá? Então a média das leituras aqui menos a minha peça de referência me dá um desvio, né, médio aqui que eu tenho em todas as minhas leituras aí, tá? Então eu vou subtrair a média da peça de referência, vou encontrar aqui um bias de 0,00015, como está aqui, ó, é exatamente o mesmo valor, tá? Agora, quero saber como é que ele calcula aqui, ó, né, o CG, tá? Não, vamos olhar aqui primeiro como é que ele encontrou esse valor de T aqui, 2,38, tá? Deixa eu ver se eu consigo, vou me arriscar aqui agora, tentar encontrar esse valor aqui no Minitab, vamos ver. Vamos lá, fazer aquilo que a gente fez em outra videoaula. Vem aqui em Graph, ó, Probability Distribution Plot, tá? Quero saber qual é a probabilidade, distribuição T, quantos graus de liberdade eu tenho? 49, né? É o total de leituras menos 1. Tá? Então tenho 50 leituras, 50 leituras menos 1, tenho 49 graus de liberdade aí. Tá? Então vamos lá. E eu quero saber, definir a probabilidade aqui, baseado num valor x, tá? E o meu valor x aqui é de 0,05. Aliás, probabilidade. Então eu vou colocar aqui diferente, né? Fazer o teste estatístico diferente de 0. 0,05 dividido por 2 dá 0,025. Tá? Então pode ser um pouquinho maior que a média, um pouco maior ou menor. Então vou usar aqui ambas as caudas da distribuição. Vou dizer isso aqui 0,025. Aí, ó. O valor aqui, ó, 2,31, tá? Então, se o meu valor de T não cair dentro dessa faixa aqui, ó, dessa área branca aqui, eu posso dizer que lá, a minha média, né, o meu bias lá, médio, está fugindo aqui do valor de zero, né, que é o ideal que ele seja. Vamos comparar lá, 2,31. Eu tenho lá um valor de 2,38 aqui, ó. Vamos abrir o Minitab aqui para ver. Ó, meu bias aqui é 2,38, tá? Para cima, né? Por um valor positivo. Então vamos comparar aqui agora com a distribuição. 2,31. Então, como o meu valor de T não caiu dentro da minha faixa branca aqui, ó, a minha faixa de aceitação, eu tenho que rejeitar a hipótese nula de que o meu bias é igual a zero, tá? E aceito a hipótese alternativa, que ele é diferente, ele está ou para cima ou nesse caso aqui para baixo, na verdade lá, né? Está fora aqui. Então é isso que significa aqui o teste de T aqui, né? Então vocês vão ver que o p-valor aqui dá 0,021, né? Deu um valor aqui abaixo de alfa, né? Usei um alfa de 0,05. Então, diferente de zero, eu aceito a hipótese que existe desvio nas leituras aqui do instrumento de medição, tá? Vamos lá, agora como é que eu calculo o CG? Tá? Tem uma colinha aqui, ó. Então é simplesmente dividir quanto eu posso ter na minha tolerância. Então multiplico aqui o valor permitido de consumir da minha tolerância
Vou fechar entre parênteses aqui para não fazer a conta errada. E divido pela variação que eu tenho aqui no meu estudo. Ó. Então deu 0,53, tá vendo? 0,53. Então vou comparar aqui com o valor aqui no Minitab. Ó, o valor de 0,53 aqui, ó, tá? Vocês podem comparar aí. O CGK já é um pouquinho mais complicado de calcular, mas eu vou tentar repetir aqui a conta, vamos lá. Eu vou pegar aqui, o que é o CGK? O CGK eu considero só metade aqui, ó, tá? Só a metade aqui do campo aqui que eu estou utilizando, tá? Então eu vou fazer a minha tolerância, né? Que multiplica 0,10, né? Que eu tenho 20% aqui, então eu vou colocar 10% aqui só, tá? Menos o valor absoluto, né, do meu desvio aqui. Então eu vou colocar aqui, opa, absoluto do meu desvio. Vamos lá, vou fechar tudo isso aqui. E vou dividir tudo isso aí por metade da variação que eu tenho no meu estudo aqui, ó. Tá, então eu estou utilizando metade da minha variação, só a metade aqui, comparando com metade da minha tolerância, mais o desvio que eu ainda tenho aqui. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Ah, legal, deu certo, ó. Então, vou aproximar as casas aqui, ó, 0,42, né? É o mesmo valor que eu tenho lá no Minitab, ó. 0,42, ó, tá aqui. Então isso é o que significa capabilidade de instrumento, tá? Na verdade, quando você tira o CPK, você pega o menor valor. Aqui é praticamente a mesma coisa, só que você, ao invés do menor valor, você tem aqui o efeito do desvio, né? Então você tem que considerar o desvio. O lado que está o desvio, você utiliza aí metade, né, da faixa de... Como desvio, ou ele vai estar só na parte de cima ou só na parte de baixo, você tem que utilizar só metade da amplitude aí, tanto da tolerância quanto da variação, para você fazer a capabilidade do instrumento, né? Então, tá bem ruim. O percentual de variação, né? O percentual de variação é só dividir o percentual que eu permito aqui, ó, né? Eu divido pela capabilidade do instrumento aqui, sem considerar o efeito de bias, né? Então, estou falando aqui que dá 38, quase 37,5%, ó, semelhante ao que deu no Minitab, tá? E esse aqui também é a mesma coisa, né? Os 20% aqui, dividido por 42 aqui, que vai dar 47,52% aqui. Se eu tirar as casas aqui, 47,52, semelhante ao que deu lá no Minitab, tá? Então é isso que significa aqui esse estudo. Então eu diria que esse instrumento aqui ele não está capaz, né? Precisa ser ou substituído ou melhorado, né? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do estudo do tipo 1, né? É muito útil aí para ajudar a determinar se o instrumento é capaz ou não. Eu diria que muito mais útil que alguns estudos que são feitos aí. O pessoal confunde bastante as aplicações dos estudos de sistema de medição, tá? Acaba interpretando errado o manual da IAG aí e acaba fazendo estudo de CPK achando que está fazendo estudo do instrumento, tá? Então é importante prestar atenção nisso aí para não cometer essa gafe aí, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é isso aqui que eu tenho para falar para vocês. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, deixa um comentário aí no YouTube ou no blog. E aguardo a visita de vocês lá no blog também, tá ok, pessoal? Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima aí para vocês. Um abraço.